Exatamente. E na grande maioria dos planejamentos que a gente organiza, até por conta desse objetivo principal, que é de não se passar por um processo de inventário, de deixar o patrimônio organizado já para questões de sucessão, a maioria mesmo dos projetos não prevê essa distribuição. E se você prevê, se tem uma situação onde é necessário, por exemplo, para empresas que fazem, para famílias que fazem locação de imóveis, que tem imóveis para serem locados, a gente consegue organizar isso, por exemplo, numa empresa do Simples Nacional. E aí essa tributação, como ela provavelmente, para a gente falar de uma empresa, né, que vai faturar apenas com aluguéis mais que 4.800.000 reais, a gente está falando de, assim, são muitos e muitos imóveis, né? Ou você tem que ter um imóvel com valor, assim, bem elevado para chegar nesse faturamento só com locação. Então, é muito provável que isso não chegue a afetar nem essas empresas que vão passar a ter, serem alugados os imóveis por uma pessoa jurídica. E as vantagens de se fazer a locação numa pessoa jurídica, que também isso era uma coisa que se perderia, provavelmente, se fosse mantido o projeto do jeito que estava anteriormente, é porque quando a gente fala de pessoas físicas alugando, a gente tem até 27,5% de imposto de renda que pode ser cobrado sobre o valor dos aluguéis. Quando você passa isso para uma pessoa jurídica, se a gente estiver falando, por exemplo, de uma pessoa jurídica no lucro presumido, a gente fica aí a partir de 11,33 de tributos, e daí para cima, né? Dependendo no Simples Nacional, você pode ter também alíquotas menores, mas que não vão chegar em 27, né? Vão ficar bem mais em conta do que a alocação na pessoa física. Só que o projeto, do jeito que estava antes, como ele também previa essa distribuição de lucros tributada, você teria que pagar o imposto de renda na pessoa jurídica e depois, quando a pessoa física recebesse os rendimentos desse aluguel advindos da pessoa jurídica, também teria que passar pelo imposto de renda. E aí poderia ser uma vantagem muito pequena para se falar, olha, vamos constituir toda uma estrutura. Mas nos planejamentos que a gente faz aqui, nosso time, né, de profissionais que atuamos em todo o Brasil, time Holding Brasil, a gente estrutura basicamente empresas sem faturamento. Então, se você não vai montar um planejamento patrimonial para gerar um custo, para aumentar e piorar a situação da família. Se você tem uma empresa que vai ser tributada, é porque essa família já exerce atividade econômica, porque essa família já tem uma empresa. Então, de qualquer forma, o projeto vai impactar essa família, independente do planejamento patrimonial. Os planejamentos que a gente faz para as famílias, né, eles não visam, não tem essa tendência de haver nenhum tipo de tributação nesse sentido. Por isso, passando ou não passando o projeto, não haverá fortes impactos nas holdings familiares, do jeito que a gente constitui, de forma a organizar patrimônio, proteger e gerar sucessão organizada, né?